Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek. Hoje a gente vai falar do Stream Console Xbox, uma funcionalidade que foi disponibilizada por enquanto apenas para insiders, mas que provavelmente deve ser disponibilizada mais pra frente ao grande público. Basicamente você transforma o seu Xbox One em um servidor e pode acessá-lo remotamente através de um celular, não só os jogos, mas toda a dashboard do Xbox One. A gente testou esse serviço, verificou a quantidade de link de internet, verificamos a exigência de smartphone que ele precisa e ele trouxe resultados interessantes. Também trouxe problemas que nós devemos enfrentar quando chegar aí os serviços de stream para o Brasil e apontou também porque eles não foram logo de cara trazidos ao Brasil. Talvez nem seja tanto a internet que pode ser um problema, mas também nós temos a quantidade de hardware dos nossos celulares aqui no Brasil, que é muito baixa. Vamos dar uma olhada em tudo isso agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que ela é bem interessante. Dito isso, a gente vai direto para as exigências. Ele é bem exigente no quesito de conexão. Primeiro de tudo, você tem que ter o NAT aberto, uma coisa que infelizmente não é conseguida a todos aqui no Brasil por inúmeras configurações de operadoras e provedores que também são associados a essas operadoras. Alguns utilizam CGNet, que coloca mais de um cliente no mesmo IP usando a mesma porta, ou seja, complica demais. Então você tem que ter o NAT aberto ou moderado, o que já vai aí tirar um monte de gente do circuito de teste da implementação. Outra coisa que você tem que ter é uma velocidade de upload de até 9 megas de upload, o que é demasiadamente alto para o Brasil. Por quê? Porque no geral as operadoras dão 10% da velocidade contratada de download. Na teoria, para você ter 10 megas de upload, você teria que gastar aí num link de 100 megas de download. É claro, é óbvio, é lógico que fibra ótica faz mais ou menos 50%, alguns provedores dão 100%, né, 100 de velocidade de up e de down, mas não é em todas as regiões que tem essas funcionalidades. E o próximo problema, e deve ser o mais debatido aqui no Brasil, realmente é um problema e um desafio até mesmo para a Microsoft nesses testes que eles estão coletando, lembrando que isso está em versão beta, é em relação à latência. É exigido uma latência de menos de 125 milisseconds, a qual é bem difícil chegar aqui no Brasil. E por que o link do Brasil é tão ruim assim? Na verdade não é o que acontece. O problema geral é que o serviço está conectado lá fora. Ele pinga para fora toda hora e ele faz a medição baseada no IP lá fora. Ou seja, dentro aqui do Brasil você tem uma latência baixa, porque não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo agora, uma informação que nós conseguimos até mesmo na visita da Claro aqui no canal, é que 90% do consumo da navegação de internet nacional é mantida no Brasil. Não é toda hora que você sai do Brasil para navegar. Então quando você sai, você vai por rotas de backbones que são públicas, ou seja, você está disputando com toda a internet essa rota, o que te dá maior latência de conexão. Dessa forma, é difícil você alcançar uma estabilidade de latência quando você é obrigado a pingar lá fora e por enquanto o serviço não está batendo em servidores Azure aqui no Brasil. Outra exigência também é que você tem que ter aí um controle Bluetooth Xbox para você conectar no seu celular, o que é uma exigência meio que óbvia. É importante falar que esse não é um serviço xCloud, ou seja, os jogos não estão mapeados para você utilizar o touch do seu smartphone, você vai ter que utilizar um controle via Bluetooth. Outra questão de especificação que é muito importante, e essa realmente faz diferença e que vai realmente ser um problema na minha visão em relação quando chegar a stream no Brasil, independente se for o Stadia ou o xCloud primeiro, é a questão dos celulares nacional. A maioria da população utiliza um aparelho de entrada ou mainstream, ou seja, pequeno e médio porte de hardware. O serviço em si consome bastante memória e também consome bastante processador. Consumindo bastante processador, ele também aquece bastante e acaba aquecendo também a bateria do smartphone, que dura pouco se você não tem um celular muito bom. No geral, apesar da Microsoft não passar requisito nenhum de smartphone, pelo que a gente pode perceber, o encode, ou seja, na hora da transmissão é encodado pelo celular a transmissão, ele utiliza bastante processador, então o ideal seria, por exemplo, o Snapdragon Octa-Core, um celular com no mínimo 3 GB de
de memória e um Wi-Fi de 5 GHz, porque o Wi-Fi de 2.4 GHz é quase infuncional. Exatamente, fizemos testes nos dois canais de Wi-Fi e quando você coloca nos 2.4 GHz, você tem problemas muito grandes também. Ou seja, um celular com essas especificações está acima de R$1.000, que não é a expectativa de aparelhos da compra nacional. Colocando aquele tabu que o streaming é acesso para todos, a gente verifica que não vai ser todos logo de cara que vão ter acesso ao serviço. Não depende apenas da sua conexão, depende do aparelho que recepciona a transmissão, que ele vai ter que trabalhar bastante. Ok, dito isso, a gente conseguiu fazer os testes aí, você tá vendo aí imagens de Forza rolando na tela aí, a gente conseguiu fazer a transmissão. É legal e bacana porque você consegue disponibilizar para todos os jogos que você tem no seu console, você consegue jogar. É basicamente um espelhamento do seu console online. Você poderia sair, você poderia viajar, você poderia ir para outro lugar. No entanto, você poderia ir se seu pacote de dados for grande. Por quê? Porque ele também consome bastante. A gente percebeu aqui que dentro de 1 hora ele gastou cerca de 800 a 900 mega de internet para a transmissão. Ou seja, se você tem um pacote de 1 GB, 2 GB, 3 GB, você vai conseguir em 3 GB 3 dias de jogabilidade, basicamente. Então o problema do pacote de dados para smartphone também é um problema, mas conectado no Wi-Fi você garante na sua própria conexão. E aí nós temos um outro problema que o serviço também não está preparado, esse muito provável porque está em beta. O problema maior é que o serviço ele não faz um tunelamento local, ou seja, ele não identifica que você está na rede local e trabalha em rotas locais pelo seu roteador. Quando você se conecta no mesmo Wi-Fi que o Xbox está transmitindo, ele primeiro manda para fora a transmissão, passa por todos os nós da rede da sua operadora e volta para o seu IP onde está o seu celular. Dessa forma, você entra e sai pelo mesmo IP e isso pode causar inúmeros problemas, principalmente em conexões onde as operadoras habilitam um CGNAT. Você pode ter conflitos de entrada no mesmo IP, você pode ter problemas no seu roteador não conseguir administrar os pacotes, e eu tive alguns problemas aqui que eu tive que criar rotas manuais de entrada e saída, ou seja, a saída do console tive que abrir as portas para o NAT aberto, mas também teve que considerar a entrada dos dados para o celular e abrindo portas celulares para entrar. Por quê? Porque ele estava batendo, saindo do IP e voltando para o mesmo IP. A conexão, ele não identificou que eu estava local, ou seja, ele identificando que eu estaria local, ele trabalhava apenas com o meu roteador, nem saindo para a internet, como funciona, por exemplo, na parte remota do próprio Xbox para o PC. Isso ainda não está funcionando, então ele bate e volta. Quem testou deve ter percebido que funcionou melhor no seu 4G do que no seu próprio Wi-Fi, né? Não é porque a sua internet é ruim, é porque você está saindo e voltando no mesmo IP sem criar uma rota estática para isso, e isso gera problemas de colisões, conflitos e perdas de pacotes, e ainda pode gerar um conflito maior se sua operadora não estiver preparada para isso. Enfim, é bem complicado você sair e voltar para o mesmo IP externo. Tirando as questões de problemas de internet, até mesmo problemas de aparelho, porque ele esquenta bastante a bateria e tal, a gente entendeu que é muito simples a operação em si. Se nós não tivéssemos esse problema de infraestrutura à nossa volta, nós não teríamos tido problemas de usabilidade. Por exemplo, você não precisa sair abrindo, desconfigurando tudo, fazendo um monte de coisa. É simplesmente você entrar no aplicativo, configurar e começar a jogar no Xbox. Agora vamos para uma parte mais de usabilidade mesmo, né? Apesar de que é muito comum aí a indústria vender essa praticidade do remoto, até mesmo no stream, jogar onde você quiser, da maneira que você quiser, no dispositivo que você quiser, a gente viu que alguns tabus aqui dessa propaganda não faz muito sentido, porque primeiro você não vai jogar no dispositivo que você quiser, porque como eu disse, o celular não é um celular qualquer que vai streamar isso, principalmente pelo ponto de codec. Segundo, que você vai ter que ter acesso a Wi-Fi ou 4G, e o Wi-Fi que você estiver, se for por exemplo um Wi-Fi público, no geral ele tem bastante portas bloqueadas, então talvez você não consiga streamar por esses Wi-Fi públicos. Aliás, dificilmente eles irão liberar esse tipo de comunicação. Se você for usar o seu sistema 4G, você deve aí gastar bastante no seu pacote de dados, pelo menos com esse teste. A gente não sabe quanto ao xCloud e o Stadia, mas em testes que foram feitos lá fora, foram divulgados que eles gastam também
bastante banda de internet, tudo isso diminui um pouco a usabilidade. E mesmo se você não tivesse esse desconforto em relação à infraestrutura que não agrega o serviço ainda, a gente ainda tem a parte prática mesmo, né? Por exemplo, diferentemente dos jogos para celular, são jogos mais AAAs, por exemplo, de consoles, eles são jogos muito mais expansivos, né? Muito mais onde você imerge na história e tudo mais. Você imagina, por exemplo, você tá jogando um Gears, não dá pra você jogar um jogo desse em paradas no ônibus ou no metrô, ou tipo assim, 1 hora de almoço. Ah não, na hora do almoço eu consigo, God. Mas espera aí, você desce pra almoçar, vai num restaurante, você vai perder aí uns 20 minutos, você volta, tem uns 40 minutos ou 30 minutos. Em 30 minutos hoje num jogo de AAA, o que você faz? Então quer dizer que além da questão da infraestrutura, é preciso também que, eu acredito que para esses serviços funcionarem, e não estou criticando de forma alguma o serviço Stream Console, ele mostrou um pouco pra gente o que seria, na verdade, o xCloud e até mesmo o Stadia, que muita coisa nos jogos vão ter que mudar para se adaptar, por exemplo, a questão de você parar e continuar, checkpoints. Imagina você jogar Dark Souls mobile dessa forma e você tem um problema de conexão, enfim, existem muitos problemas ainda que devem ser sanados. No geral, é bem interessante, a funcionalidade ainda tá num formato bem primitivo, ou seja, tá com alguns problemas são de infraestrutura, alguns problemas podem ser solucionados pelo próprio aplicativo. Eu já mandei um monte de feedback lá do que eu já testei pros caras. Se você é insider, também manda os feedbacks, tá em período de teste, ninguém esperava que funcionaria em plenitude total, e por conta dos problemas que eu vejo, eu acredito que não deve sair nos próximos meses aqui no Brasil, deve sair lá para segundo semestre ou em junho, julho, isso deve acontecer para o usuário convencional. É mais uma utilidade, no entanto, não encare isso como um diferencial importante, mesmo porque, como eu disse, a PlayStation tem isso e tem gente que nem sabe que existe, e se descobrir que existe, não faz muito sentido, porque também, fora tudo isso, tem aquela questão, ah não, mas eu posso sair, viajar, só que você vai ter que deixar tudo ligado na sua casa. Você vai fazer isso, né? É uma coisa bem complicada ainda. O debate de stream é um debate amplo e complicado, mas a gente deve ter soluções e deve ter maior culturalização disso, incluindo também, eu já verifiquei aí pelos testes que nós fizemos, que vai ter que partir dos desenvolvedores algumas adaptações mais coerentes para fazer sentido a locomoção junto com o jogo. Então, a gente deve esperar bastante coisa ainda desse e de outros serviços através de nuvem. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Gotcose e até a próxima.